Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. É muito bom estar aqui com vocês. Turma do 8º ano. Saudades, muitas saudades. Quanto tempo, né, que nós não nos vemos pessoalmente e realmente dá uma grande saudade, né? Espero que vocês estejam todos muito bem. Espero que estejam aí preparados para a nossa aula. E nós vamos agora começar fazendo a correção do exercício do livro. Então, pegue aí a página 219, ok? 219. Foi só uma página, o exercício é bem pequeno, então vamos lá para a correção. Algumas lanternas possuem dínamos. Desta forma, elas não precisam de pilhas ou baterias para funcionar. O modelo apresentado na fotografia ao lado possui uma alavanca giratória. Por meio do seu movimento, o dínamo transforma a energia mecânica em energia elétrica, acendendo a lâmpada da lanterna. Aí, letra A. O dínamo representa qual tipo de gerador elétrico? Aí você tem que explicar. Então, vamos lá. O dínamo é um gerador elétrico mecânico, porque ele é produzido a partir de um movimento. Justifique. Porque ele transforma energia mecânica em energia elétrica. A justificativa é essa, porque ele transforma energia mecânica em energia elétrica. Letra B. Cite outro exemplo de geradores elétricos similares ao dínamo. Então, outro nós vamos ter as usinas hidrelétricas, as usinas eólicas, as termoelétricas, entre outros geradores. Segunda questão. Além da usina elétrica, existem outras que geram fontes de energia elétrica à população. Veja alguns exemplos, né? Eles colocaram aqui a usina termoelétrica, a nuclear e a eólica. Quais impactos essas usinas causam ao ambiente? E, se necessário, né, faça uma pesquisa. Vamos lá, meninos, vamos pensar aqui. A termoelétrica, ela possui o quê? Ela provoca emissão de gases poluentes, muitos dos quais intensificam o efeito estufa natural da Terra, né? Porque ela vai ser produzida a partir de um aumento de temperatura que é causada a partir da combustão de algum objeto. A usina nuclear produz resíduos que necessitam de transporte e tratamento seguro em razão dos efeitos que podem provocar ao ambiente, efeitos terríveis, né? Ao ambiente e aos seres vivos. E a usina eólica, ela vai alterar a paisagem e se construída em rotas de migração, pode ameaçar as aves, porque as hélices podem matar, né, as aves no sentido de que elas podem não perceber e acabar sendo atropeladas pelas grandes hélices. Então, o que a gente observa, gente? Que todos esses que eles colocaram aqui trazem uma consequência, né, ao ambiente. Terceira questão, veja as fotografias a seguir e complete a frase considerando os tipos de gerador. Vamos lá. Aí ele colocou o objeto A, que é uma lâmpada e pilha. Aliás, uma lanterna e uma pilha. E no B, uma chaleira elétrica. Em A, é utilizado um gerador elétrico-químico, pois a energia química é transformada em elétrica. Ok? Completem aí. Já em B, é utilizado um gerador elétrico, mecânico, uma vez que a energia elétrica é fornecida por diferentes tipos de usinas que transformam a energia dos movimentos em energia elétrica. Ok? Corrijam aí. Gente, agora nós vamos continuar o nosso capítulo, vamos falar sobre resistência elétrica, efeito Joule e potência elétrica. Bora lá. O que é a resistência elétrica? Bem, meninos, nós vamos observar que todo material apresenta certa oposição à passagem da energia elétrica. Essa oposição à passagem da energia elétrica, da corrente elétrica,
nós chamamos de resistência elétrica. Essa resistência elétrica, esse termo vai ser representado pela letra R. E ela vai causar essa maior dificuldade da passagem do fluido da carga elétrica. Ou seja, menor vai ser a corrente naquele circuito. É o que nós observamos nessa imagem. Essa imagem, nessa primeira figura dessa imagem, existe pouca resistência, né? Então, a corrente elétrica, ela passa livremente. Só que nesta outra, já há uma resistência. Então, esse tubo, ele está com vários pinos atravessados nele. Então, com essa dificuldade, a corrente elétrica, ela vai passar com mais dificuldade. E isso vai causar um efeito no objeto que está necessitando dessa corrente elétrica. Então, uma coisa importante também que nós vamos ver é que os circuitos elétricos, eles utilizam objetos que nós chamamos de resistores. Então, o que são esses resistores? São dispositivos que regulam a intensidade da corrente elétrica naquele circuito, né? Esses resistores, eu coloquei um desenho aí do lado, eles possuem códigos de cores que expressam o valor da sua resistência. Então, cada uma dessas cores, né, para os especialistas nessa área, eles vão entender a intensidade, né, o valor da resistência que cada resistor ele está tendo nesse momento. Então, o que são os resistores? São esses dispositivos que vão regular essa intensidade. A intensidade da energia na corrente elétrica. Ok? Existem outros fatores que podem também interferir nessa condução de energia e que vai causar mais ou menos resistência. Então, por exemplo, as espessuras dos fios e a temperatura dos condutores podem mudar a sua resistência elétrica, ok? Eu coloquei só uma imagem, né, da espessura de fio. Então, dependendo da espessura, se ele é grosso, se ele é fino, aquela corrente, né, ela vai ter um certo nível de resistência. Assim também como o aumento da temperatura, que pode mudar a resistência, né, daquele material. Deixa eu dar aqui para vocês um exemplo. Por exemplo, nas nossas casas, nossa energia ela é conduzida por fios. Existem vários tipos de fios, grosso, fino. Então, dependendo da quantidade de energia elétrica que é passada naquela casa, tem que ter uma dimensão específica dos fios. Por exemplo, na minha casa, quando eu construí ela era muito pequena, então eu coloquei fios finos. Então, a energia passava livremente. Agora eu aumentei a minha casa, aumentou o número de eletrodomésticos, aumentou o número de lâmpadas, então houve um aumento da necessidade de energia elétrica. Então, com isso, os fios que eu tenho não são suficientes, não resistem à quantidade de energia que está sendo consumida. Então, eu tenho que trocar os fios por outros com espessura maior para que eles possam resistir à quantidade de energia que é consumida na minha casa. Se eu não fizer essa troca, pode acontecer, né, de um fio sofrer algum circuito, ter algum problema e até incendiar, né, uma casa. Então, por isso que é importante se observar a resistência do fio para um determinado consumo de energia, ok? Para evitar consequências maiores. Então, aqui nós vamos aprender como fazer o cálculo da resistência de energia.
A fórmula é R igual a U dividido por I. O que é o R? A resistência elétrica. O que é esse U? A diferença de potencial ou tensão elétrica. E o I é a intensidade da corrente elétrica. Para esse cálculo, a unidade que nós usamos é Ω, que é representado pela letra grega, né, gama. Então, a unidade vai ser representada por essa letra. Aí eu coloquei esse cálculo aqui para nós treinarmos, não é isso? Calcule a resistência elétrica de um chuveiro. O meu chuveiro, ele vai ter a tensão, né, de 220 volts, não é isso? Que a U é a diferença de potencial ou tensão mecânica. Tensão elétrica, meu Deus, só um negócio. Tensão elétrica, meninos. Então, U é a tensão elétrica. Então, nesse chuveiro, a tensão elétrica é 220. E a intensidade da corrente é 25. A amperes, 25 amperes, e 220 volts. Bem, o que eu vou fazer, meninas? Eu vou substituir. Eu já sei que a fórmula é R igual a U, que é a tensão elétrica, dividido por I, que é a intensidade da corrente elétrica. Quanto é a minha tensão? 220. Quanto é a minha intensidade da corrente? 25. 220 dividido por 25, você faz o cálculozinho, dá 8,8, aí gama, porque é a unidade que nós vamos usar. Só isso, meninos. Pegou os dados, colocou na fórmula, faz o cálculo que for necessário. No nosso caso aqui, como eu quero a resistência elétrica, eu vou dividir a tensão elétrica pela intensidade da corrente elétrica. Encontrar o resultado. Ok? Vamos lá. Outra coisa importante também é o efeito Joule. O que é esse efeito? Então, os resistores, que nós já aprendemos, eles se aquecem e transferem calor para outros corpos. O aquecimento, por causa dessa passagem, é que nós chamamos de efeito Joule. Exemplo, a churrasqueira e o chuveiro elétrico. Então, por que a água do chuveiro ela esquenta? Por quê? Porque há uma passagem de temperatura ali por onde a água está passando. Então, há um aumento naquela temperatura, há um aquecimento. Então, quando há esse aquecimento, a água ela passa por esse aquecimento e ela se aumenta a sua temperatura. Com isso, esse processo nós chamamos de efeito Joule. Ok? Depois vocês vão ler mais aí no livro, mas basicamente é isso que vocês precisam entender. Outra coisa importante é a potência elétrica. O que é a potência elétrica? É a capacidade do aparelho de transformar um tipo de energia em outro em certo intervalo de tempo. Isso é a potência elétrica. Então, cada objeto elétrico, ele vai ter uma potência. Eu coloquei o exemplo da lâmpada. Quando você vai comprar uma lâmpada, você geralmente observa a potência dela, a capacidade que ela tem. Ela é representada, a potência, em watts, que é só um Wzinho. E o watts, ele representa o joule por segundo. Quando você vai comprar uma lâmpada, você olha a potência dela, né? Por exemplo, aqui nós temos uma lâmpada de 60 watts, 15 watts e 12 watts. Se você vai colocar essa lâmpada em um quarto grande, muito grande, você vai escolher que tipo de lâmpada? A que tem uma potência maior, porque ela vai iluminar melhor aquele quarto. Então, se o quarto é muito grande, eu vou escolher 60 watts.
porque ele vai ter a capacidade de iluminar melhor do que 15 watts. Isso quer dizer, a potência dele é maior. Aí nós temos também um cálculozinho para a potência. Potência é igual ao I, que é a intensidade da corrente elétrica, multiplicado pelo U, que é a diferença de potencial ou tensão elétrica. Bem, nessa questão, o que é uma questão, meninas, que até está no livro de vocês, deixa eu só conferir aqui. Assim, na página 225, a quinta questão. Ele diz assim, calcule a potência de um chuveiro elétrico percorrido por uma corrente de 20 amperes. Quando ligada em uma tensão de 220 volts. Então, eu coloquei aí os dados. A intensidade da corrente é 20 amperes e a tensão elétrica é 220. Vou só substituir na fórmula que eu já aprendi. Potência elétrica é igual à intensidade da corrente elétrica multiplicado pela tensão elétrica. Então, potência do aparelho vai ser igual ao I, que é 20, multiplicado pelo U, que é 220, que é a diferença de potencial tensão elétrica. Fazendo essa multiplicação, você vai obter como resultado 4.400 watts, ok? É só fazer a multiplicação. E aí você tem a potência daquele aparelho. Ok, meninos? Então, é isso que eu queria passar hoje para vocês, bem resumido, mas é importante que vocês façam a leitura no livro, e eu vou exigir essa leitura, é importante essa leitura, e aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, coloquem agora aí no grupo. Depois nós vamos fazer algumas questões e vamos exercitar o que nós estamos aprendendo hoje. Pois um cheiro, que Deus abençoe a cada um. Tchau.